Irmãos e irmãs, que a graça e a paz, a alegria do Senhor Jesus sejam renovadas sobre todos nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Bom estarmos juntos, mais uma vez, começando a semana, primeiro dia da semana, na presença do Senhor, para adorar ao Senhor e sermos alimentados pela sua boa palavra. Graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida de cada um de vocês aqui, cada família representada. Hoje à tarde, rapidamente, depois de almoçar, a gripe me pegou, espirrei a tarde inteira, coriza a tarde inteira. Então hoje estou literalmente naquela dependência de que se cumpra em mim a palavra que o apóstolo Paulo diz, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E digo que ainda que meu homem exterior se corrompa, portanto que o meu interior se renove nessa noite pela e com a palavra do Senhor. Amém? Semana passada não estive aqui, como os irmãos perceberam, estive na cidade de Pendências, no Rio Grande do Norte, cidade que de Natal até lá dá mais 200 quilômetros. Estivemos pregando num congresso com o título Vivendo a Fé. Deus foi gracioso e apesar de nós, Deus nos usou, conforme disseram os irmãos, e abençoamos aquela cidade. Cidade pequena, a igreja fica na frente da prefeitura, do outro lado tem uma praça, mais ou menos 11 mil habitantes. Então, sério que nunca vi a igreja tão cheia como naquele dia. Aí, o evento foi feito num colégio, na sexta e no sábado, de manhã e à noite, e domingo de manhã, e no domingo à noite, então, foi lá na igreja. E louvado seja o nome do Senhor, que pela sua palavra, pessoas foram abençoadas, e nós tivemos a graça de voltar bem, e chegarmos aqui, encontrar a família, encontrar os irmãos, as irmãs bem. Graças a Deus. Por isso, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 100, ou fazermos juntos a leitura que será posta na tela, no Salmo 100. Este salmo bem conhecido, que em outra ocasião foi pregado aqui na reunião do sínodo. Quem veio, o reverendo Rui, pregou neste salmo. E eu quero com você compartilhar uma palavra também baseada no Salmo 100. Diz assim a palavra do Senhor: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Palavra preciosa de Deus para nós, amém? Vamos orar, falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela grande bênção, a grande bênção da vida. Agradecemos ao Senhor pela graça, a bênção deste dia, a liberdade que temos, privilégio que temos, ó Deus, de reunirmos aqui neste lugar para adorar-te, para bendizer-te e para recebermos a tua palavra. Ó Deus amado, muito obrigado. Que o Senhor nessa noite esteja ministrando aos nossos corações pela tua palavra que foi lida e ora será proclamada. Guia nosso pensamento, nosso coração, nossos lábios, alcance-nos e abençoe-nos com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem desta noite é convocados à adoração.
E a ideia de convocação é um chamado a um ajuntamento, é um chamado à assembleia, é um chamado para. Então este salmo é uma convocação, um chamado para adorar a Deus. Quando nós lemos o breve catecismo, onde consta a base doutrinária das igrejas reformadas, em especial da igreja presbiteriana, nós encontramos lá, como já falei aqui, uma pergunta didática, pedagógica, que é: qual o fim de todo homem? Ou seja, qual o propósito para o qual todo homem existe? E lá mesmo consta a resposta baseada nas Sagradas Escrituras, que é: o fim de todo homem, ou o propósito para o qual todos os seres humanos existem, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Adorar a Deus e ter relacionamento com Deus para sempre. Este foi o propósito para o qual todos os homens e mulheres fomos criados. E nós sabemos que no Éden era exatamente assim. Diz a palavra que Deus, ao findar do dia, vinha e se encontrava com o homem, e conversava com o homem, e tinha diálogo com o homem, de maneira que o relacionamento, como certamente o seminarista Lucas pregou aqui a semana passada, o homem tinha plenas condições, todas as condições, de se relacionar com Deus, também porque para isso ele foi criado. E em se relacionar com Deus, ele encontrava o sentido mesmo da sua existência e o alento mesmo, e a alegria e a satisfação perene que sua alma aspirava como criatura. Nós sabemos que o homem desobedeceu, pecou, e pecado quer dizer errar o alvo, saiu da direção de Deus, saiu do propósito para o qual ele foi criado, e em fazendo assim perdeu o seu relacionamento com Deus, porque o pecado estabeleceu uma separação, um distanciamento entre o homem e Deus. Deus não desistiu do homem. Deus, que o criou para esse relacionamento, tomou a iniciativa de ir ao encontro, disse: Adão, Adão, onde tu estás? Deus vai ao encontro, Deus fala, Deus chama, Deus se aproxima, Deus não desiste do seu propósito, como bem disse Jó: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, se Deus criou o homem para o louvor da sua glória e para ter relacionamento eterno com Ele, então isso não haveria de se findar, porque os planos de Deus não poderiam serem frustrados naquela ocasião. Deus não tinha a necessidade em si de ser adorado, porque Deus é pleno, Deus é perfeito, Deus em si mesmo é satisfação pura e plena. Deus eternamente se relacionou consigo mesmo, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Porém, sendo Ele quem Ele é, fez o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem gozasse desse mesmo relacionamento, dessa mesma alegria, dessa mesma comunhão, dessa mesma harmonia, junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É claro, com natureza diferente, distinta, como criatura, mas podendo se relacionar com Deus e gozar da sua presença para sempre. O homem se distanciou, mas Deus não desiste dele. Nós vemos quando Deus levanta Moisés e usa Moisés para tirar o povo do Egito rumo à terra prometida. Quando o povo endurece o coração e se distancia de Deus, perde o seu relacionamento com Deus na caminhada, Deus oferece a Moisés e ao povo os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos consta lá em Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. E o que é que Deus está dizendo? Vocês não foram criados para criar algo para se relacionar com esse algo. Vocês foram criados para estar comigo e se relacionar comigo. Então não criem outros deuses. Não crie outros meios através dos quais você vai viver esse relacionamento, porque não permito. Porque se era lei, se era um mandamento, Deus estava dizendo que não permitia que o homem criasse para si um outro Deus com o qual pudesse adorar.
Deus estava dizendo então que o relacionamento que nós precisávamos ter era relacionamento com Ele. Não terás outro Deus ou outros deuses além de mim. Jesus, sendo Ele Deus, estava com o Pai sempre. Quando Satanás quis tentá-lo e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, ele olhou para Satanás e enfaticamente pela palavra disse: arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus, Deus o Filho, ratifica a mesma palavra do Pai, dizendo: ninguém e nenhum outro Deus deve ser digno de adoração, senão mesmo Deus, o Senhor, deveria ser adorado. E aí nós percebemos que, pelo fato do homem ter se distanciado de Deus, aquele espaço de Deus ficou-lhe faltando, e ele tentou, e ele correu, e ele tomou iniciativa para procurar preencher esse espaço, criando outros deuses, com outras alternativas, com outras formas. E na busca de preencher este vazio, como disse Agostinho de Hipona, na busca de encontrar a felicidade, os homens encontraram os infortúnios dessa vida. Então esse vazio que foi criado no homem, foi criado exatamente para ele se relacionar com Deus. Na verdade, o contrário. Quando ele perdeu o relacionamento com Deus, estabeleceu-se em sua vida esse vazio. E aí, o romancista, filósofo, existencialista Dostoiévski, filósofo russo, disse que há no coração de todo homem um vazio que é do tamanho de Deus. Se o vazio que há no coração do homem é do tamanho de Deus, como Deus é incomensurável, nenhuma outra coisa, nenhuma outra criatura, nenhum outro ser pode preencher esse espaço, haja vista que esse espaço é do tamanho de Deus, e portanto isso fica bem claro que somente Deus pode preencher esse espaço. Nada pode assumir o vazio do coração do homem, nada pode preenchê-lo, senão o próprio Deus. Porém, quando Deus não preenche, a busca, a sede para preencher esse vazio é grande. E por isso existem tantas alternativas, tantas propostas, que o inimigo tem colocado diante de nós, as mais variadas, como oferta, dizendo para nós: este vazio pode ser preenchido em tal coisa, esse vazio pode ser preenchido em tal relacionamento, esse vazio pode ser preenchido em tal experiência. E o que é que acontece? Muitas vezes nós atentamos para esse conselho e procuramos muitas vezes preencher esse vazio, e o que nós percebemos é que esse vazio aumenta cada vez mais, enquanto ele não é preenchido por aquele que é suficiente para preencher, que é o Senhor nosso Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus. Ele não foi criado para glorificar a criação nenhuma, e ele também não foi criado para ser glorificado ou para ser adorado. Quando ele adora qualquer uma outra coisa a não ser Deus, ele está trazendo dano para si mesmo. E quando ele é adorado, ele também é danificado, porque ele não foi criado para receber glória. Quando o homem recebe glória, ele perde a consciência de quem ele é, e ele se torna nocivo para outras pessoas que estão no seu entorno. Por quê? Ele não foi criado para ser adorado. Ele não foi criado para receber glória. Quando ele busca em outro lugar, o seu vazio aumenta ainda mais. E por quê? Porque o vazio existe por causa da lacuna que ficou em função da ausência de Deus na sua vida. Como nada é do tamanho de Deus, então enquanto ele não se relaciona com Deus, continua o vazio incomodando. Não podemos dar glória a ninguém senão a Deus, e o salmista Davi entendeu muito bem isso. No Salmo 115, verso de 1 a 3, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória por causa da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus,
fez tudo como lhe agradou. Não a nós a glória, mas a glória a Deus. Não a nós o culto, mas o culto a Deus. Não a nenhuma criatura, nenhuma criação o culto, mas o culto e a glória sempre àquele que é digno de receber. O Salmo 100 é então um hino de louvor que era entoado quando as tribos de Israel subiam para oferecer culto, adoração ao Deus de Israel. E era na iminência da entrada em Jerusalém que eles então cantavam esta canção, convocando, fazendo uma convocação para que outras pessoas se juntassem a eles e pudessem então oferecer o culto, a adoração ao Senhor. Então neste salmo, esse salmo é uma convocação para que o povo adore a Deus. É uma convocação para que o povo se ajunte para oferecer culto a Deus. E neste salmo nós podemos perceber algumas coisas a respeito de como esse culto deve ser oferecido. Primeira coisa que nós podemos perceber nesse salmo é que existe um modo que esse Deus que nos criou para adorá-lo, quer ser adorado. E qual é o modo? Como devemos adorar aquele que nos criou para o louvor da sua glória? Se nós olharmos o texto, vamos ouvir algumas expressões. Celebrar com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentar-se diante dele com cânticos, entrar em suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Então o salmista fala que Deus é digno de ser adorado, de ser louvado, e quando nós chegarmos diante dele para adorá-lo, devemos apresentar diante dele com júbilo, devemos apresentar diante dele com alegria, devemos apresentar diante dele com cânticos, devemos apresentar diante dele com corações agradecidos, e porque temos corações agradecidos, possamos então expressar gratidão, que o texto fala das ações de graças, reconhecendo o favor do Senhor, reconhecendo a sua bondade. Em outros contextos das Escrituras, percebemos como Deus deve ser adorado. O Senhor Jesus disse que nós devemos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser um culto racional. E o Salmo 150, o salmista diz que todo o ser que respira, bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Então o que é que o salmista está dizendo? Qual a maneira que nós devemos adorar a Deus? Devemos adorar a Deus com o nosso entendimento, consciente e intencionalmente, sabendo o que estamos fazendo. Devemos louvar a Deus com o nosso coração. A adoração deve expressar também o nosso sentimento diante de Deus, ou seja, a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação de estar na presença de Deus deve ser expressa através dos cânticos, através dos hinos e através de expressões de gratidão. Entrai por suas portas, disse o salmista, com ações de graças, com palavras e expressões de gratidão. Então Deus deve ser adorado, e Deus deve ser adorado como sua palavra nos fala, isso para nós pensarmos com tudo que há em nós. Quando nós fizemos uma visita em Israel, nós fomos no Muro das Lamentações, e muitas pessoas ficavam ali fazendo suas orações e colocando seus bilhetes. E eu percebi, que alguns dos fariseus, dos judeus que ali estavam fazendo suas orações, eles não só oravam, mas eles balançavam o corpo inteiro. Balançavam o corpo inteiro, acho que já falei isso aqui. E então perguntamos ao guia por que eles oravam e também por que ficava balançando o corpo inteiro enquanto estavam orando, enquanto estavam fazendo ali suas orações. E então o guia falou assim, olha, porque é baseado no Salmo 103, quando diz, bendiz, ó minha alma, Senhor, e tudo que há em mim,
bendiga o seu santo nome. Então ele orava, os lábios falavam, ele tinha consciência, mas também o corpo deveria expressar adoração ao Senhor. Eu não estou aqui dizendo que você, quando estiver cantando, tem que ficar assim. Mas o que eu estou querendo falar para você, e que o texto nos inspira a fazer, é que quando nós nos juntarmos para o culto, para a adoração a Deus, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, o nosso corpo, tudo que há em nós deve ser voltado para adorar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor. Devemos adorá-lo com todo o nosso ser. Não pode o corpo estar aqui e a mente está distante. Não pode a mente estar aqui, mas as emoções estão longe. Às vezes nós, como reformados e presbiterianos que somos, pensamos que é pecado expressar as emoções na hora da nossa adoração e do nosso culto. Mas a palavra em todo o tempo vai dizer que nós devemos adorar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com a nossa mente, com o nosso coração. E se diz celebrar ao Senhor com alegria, está dizendo ou está se tratando das nossas emoções. Então, queridos irmãos, Deus nos fez para adorá-lo. E o nosso lugar é exatamente na presença de Deus para adorar. Temos o privilégio e temos a liberdade de juntarmos-nos para adorar a Deus. E nós devemos fazer isso com tudo que há em nós, com todo o nosso ser, porque Deus é digno de receber a nossa adoração. O culto deve ser, então, nesse teor, o culto deve envolver, então, toda a nossa vida, e o culto tem que ser algo pensado na sua mente, tem que ser algo pensado no seu coração. Eu gosto do Salmo 122, é o Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Expectativa de reunir para cultuar. Expectativa de estar juntos com os irmãos para adorar. Expectativa de estar no lugar chamado casa de oração. Somente pensar de ir à igreja, de ir ao templo, de juntar-se com os irmãos para louvar e para adorar a Deus já trazia alegria ao coração dos irmãos. E aqui, irmãos, quero compartilhar uma pastoral com vocês. Às vezes acontecem imprevistos. Às vezes nós estamos nos preparando para vir ao culto e acontece alguma coisa, um filho, né, e a fralda, né, sujou novamente, fez o xixi, o carro quebrou, aconteceu uma situação, o vizinho ao lado, alguma coisa. Muitas vezes acontecem imprevistos. Sim, e se isso acontece, não tem problema. Você pode chegar no culto 7h30, 7h40, até 8:50, até na hora da bênção, se aconteceu alguma coisa assim, e a sua vinda e o seu esforço vai ser como um culto para o Senhor. Mas o que é que não pode acontecer? O que não pode acontecer é nós, sabendo que temos a oportunidade de cultuar a Deus, não nos planejarmos, não nos organizarmos, não colocarmos na nossa agenda, não nos prepararmos e nós nos atrasarmos para oferecer o nosso culto a Deus. E nós precisamos entender que quando nós vimos para um espaço como esse, nós não vimos para assistir um culto. Nós não assistimos culto. Se todos vierem aqui para assistir, Deus não será cultuado. Nós nos juntamos aqui para oferecer o nosso culto a Deus. Então nós devemos nos preparar. E se o nosso culto começa às 19 horas, devemos fazer o máximo possível para chegar no máximo às 5 para as 19. De maneira que quando der 19, todos nós estejamos sentados, com nossas mentes, com os nossos corações, preparados. Aqui, Senhor, quero nesta noite oferecer o meu culto ao Senhor. Nós não podemos chegar e aí o culto já passou a primeira oração, já passou a leitura, já passou os cânticos e nós chegamos atrasados, não porque houve um imprevisto, porque nós não nos preparamos, porque nós não nos programamos. E eu preciso dizer para vocês com todo carinho e amor, quando é dessa forma, Deus não recebe o nosso culto. Deus não recebe o nosso culto. Se você chegar aqui 5 minutos para as 9, quando o pastor estiver impetrando a bênção,
porque surgiu uma situação, um imprevisto, Deus vai receber tudo o que aconteceu como um culto que você ofereceu do início ao fim. Mas se você chega atrasada, porque não se planejou, porque não se programou, Deus não recebe essa adoração, Deus não recebe esse culto. Então eu quero aproveitar, porque muitas vezes nós começamos o culto e a sensação que dá é que nós vamos começar o culto e tem 20 pessoas, 15 pessoas. E depois quando eu levanto na oração que olho, aí a igreja está cheia ou quase cheia. E eu quero, como seu pastor, com muito carinho, com muito amor, ministrar essa palavra ao seu coração. Planeje-se para adorar, para cultuar ao nosso Deus. E chegue antes do horário, porque Deus é digno de receber o nosso melhor. Amém? Nós chegamos no horário no trabalho, não é verdade? Se nós vamos viajar, nós chegamos com quanto tempo de antecedência? 1 hora de antecedência. Se nós vamos ao médico, nós chegamos antes do horário. E para outras coisas, se temos um negócio a fazer, nós procuramos fazer tudo para não atrasar, porque aquele negócio é importante. Quando nós nos juntamos para oferecer o nosso culto, não tem nada mais importante para a nossa alma, porque se ela foi criada para glorificar a Deus e adorá-lo para sempre, então esse momento é especialíssimo e a pessoa que vai receber a nossa oferta está acima de tudo e de todos, que é o Senhor nosso Deus. Então que Deus lhe desperte e me desperte, para que oferecendo o nosso culto, possamos oferecer de todo o nosso ser e já comecemos a oferecer o nosso culto, nos programando para chegar no tempo certo, para juntos todos oferecermos o culto que o Senhor é digno de receber. Mas a outra coisa que aprendemos nesse texto é: quem deve adorá-lo? Quem deve adorar ao Senhor? O texto diz: todos os moradores da terra, todas as gerações. E no Salmo 150 diz: todo ser que respira. Todos são convocados, chamados para adorar ao seu Criador, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando nós lemos o Salmo 148, os versos de 7 a 14, nós percebemos ainda uma maior extensão de quem deve adorar a Deus. O salmista diz: louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado e a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Em outras palavras, o salmista está dizendo: todo ser criado, até os inanimados, louvem ao Senhor, porque ele fala fogo, saraiva, vento e vapor, tudo deve louvar ao Criador. Ainda no Salmo 103, versos 20 a 22, nas regiões celestes todos devem louvar a Deus, diz o salmista: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra, bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares, em todos os domínios, bendizei ao Senhor. Bendize ao Senhor, ó a minha alma. Todos então, toda a criação nos céus e na terra são convocados para louvar e bendizer em nome do Senhor. Mas o texto fala de uma forma especial, que devem louvar e bendizer ao Senhor aqueles que lhe conhecem. E ele diz: o povo que lhe é chegado.
Sabe a quem Deus está se referindo? Deus está se referindo a você, a você, a você, a você e a mim, porque nós sabemos, temos conhecido à luz da sua palavra, quem é o Senhor nosso Deus. Amém? Por isso devemos louvá-lo e bendizê-lo. Terceira coisa que aprendemos nesse texto, aprendemos também por que devemos adorá-lo. Por que devemos adorar a Deus? O texto nos informa, pelo menos, algumas razões pelas quais devemos adorar ao Senhor. Primeiro diz o texto, porque Ele é Deus. Se Ele é Deus em si mesmo e tudo mais é criação, Ele já é digno de ser adorado. Ele é em si mesmo, como Ele disse, eu sou o que sou e fora de mim não há outro. Se falou, não há outro Deus além de mim. Então por que adorá-lo e somente a Ele? Porque somente Ele, de fato e de verdade, é Deus. É isso que o texto diz. Louvai ao Senhor porque Ele é Deus. Louvar ao Senhor, ainda diz o texto, porque Ele nos criou. Em outras palavras, porque sendo Deus, Ele criou todas as coisas. Então louvar porque Ele nos criou. Adorar porque Ele nos fez. Diz ainda o texto, porque nós somos dele. E na verdade, tudo é dele. Tudo é dele por direito de criação, como já falei aqui. Tudo é dele por direito de preservação, porque ele sustenta todas as coisas. Tudo é dele por direito de redenção, porque quando toda a criação caiu, em Cristo Jesus, ele providenciou a redenção. E por isso também é dele por direito de redenção. Você é dele, eu sou dele, nós somos dele, e por isso devemos adorá-lo. Adorá-lo porque, diz o texto, ele é bom. Semana passada vocês ouviram isso, esse que foi o tema da mensagem do domingo passado. Deus é bom, é a sua natureza, a sua essência. A natureza, a essência de Deus é boa. E sendo ele bom em si mesmo, ele manifesta os seus atos de bondade. Então louvamos a Deus porque Ele é bom. E porque sendo bom tem manifestado de todas as formas, na sua multiforme graça, os seus gestos de bondade. Adorar a Deus porque a sua bondade dura para sempre. Ele foi bom, Ele é bom e Ele sempre será bom. Então nós podemos adorá-lo e servi-lo com essa consciência de que o Deus que nós servimos é o Deus que é bom. E por isso não tem prazer no seu sofrimento. E por isso não tem prazer, ainda que se ire, diz a sua palavra, a sua bondade dura para sempre. Então, por ser Deus quem Ele é, um Deus bom, Ele é digno de ser adorado. Devemos adorá-lo, porque a sua fidelidade é de geração em geração. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, desde o início de todas as coisas, nós podemos confiar, porque aquele que prometeu é fiel para guardar a sua palavra e para cumprir com as suas promessas, como ele disse a Jeremias. Jeremias, quer que você veja uma amendoeira, falou sobre a amendoeira, e aí Deus disse para Jeremias, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus é fiel e a sua fidelidade se estende de geração em geração. Passa do pai para o filho, dos filhos para os netos e assim sucessivamente a bondade do Senhor se estende para todos sempre. Devemos adorá-lo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 11, verso 36, nós lemos aqui nesta noite, ele nos dá um motivo pleno para adorar a Deus. Ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele. Adorá-lo porque tudo é dele, por ele e para ele, e por isso ele é digno de ser adorado. Deus deve ser adorado pelos seus atributos, Deus deve ser adorado pelo seu ser,
Deus deve ser adorado por quem Ele é, Deus deve ser adorado pela sua essência, pelo seu poder, Deus deve ser adorado também por causa das suas manifestações ao nosso favor. Como bem disse o apóstolo Paulo, temos por fim a maior de todas as razões para adorarmos, bendizermos o nome do Senhor. Romanos 5,8 ele diz: mas Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Temos razões para louvar a Deus. Fomos criados para glorificar a Deus. Devemos louvá-lo na beleza da sua santidade. E é fazendo assim, e enquanto fazemos, que somos renovados no nosso interior, que somos fortalecidos, que somos encorajados, que entendemos para que existimos, que temos segurança na nossa caminhada e que não precisamos ficar dependente dos aplausos, dos elogios ou do reconhecimento dos homens. E por quê? Porque o relacionamento com Deus traz o alento que a nossa alma tanto necessita. Traz quietude, traz paz, traz alegria, traz senso de realização, porque estamos de relacionamento com aquele que é a fonte, a plenitude da vida. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Nele nos reconhecemos, nele nos completamos, nele nos alegramos, nele nos fortalecemos e por isso, enquanto vivermos, como disse o salmista Davi, devemos cantar louvores a Deus, devemos adorar ao Senhor com o nosso entendimento, com o nosso coração, com o nosso corpo, com tudo que temos, com tudo que somos, devemos tributar louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? Que essa palavra nos encoraje, que essa palavra nos ensine e que nós possamos, com muita alegria, onde estivermos, louvar ao Senhor. Mas de uma forma especial, que Deus renove no nosso coração como igreja a satisfação, o prazer de juntarmos para louvá-lo. E quando então aqui chegarmos, possamos oferecer o nosso culto com essa consciência. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Com o meu entendimento, com o meu coração, com o meu ser, com o meu corpo, com o meu melhor, bendizer ao Senhor. Bendizer ao Senhor. Foi Agostinho de Hipona quem falou nas Confissões: criaste-nos para ti, ó Deus, e inquieta estar a nossa alma, enquanto não repousa em ti. Deus criou-nos para Ele. Deus criou-nos para adorá-lo. Deus criou-nos para ter relacionamento com Ele. A nossa alma viverá inquieta e aflita, se não vivermos relacionamento com Ele, através da nossa adoração, da nossa devoção, do nosso culto. Vamos ficar em pé? Nós cantamos no início, louvemos. Convite do salmo é esse. Na revista atualizada, nós lemos em outra versão, fala que celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom. E aí se estende o salmo. Que nós possamos nesta noite louvar a Deus mais uma vez com alegria. Pastor, mas existem aqueles dias que nós não estamos muito bem. Existem aqueles dias que nós estamos entristecidos. É verdade. Existem esses dias. E você pode vir como está. E você deve vir como está. Entristecido, entristecida, angustiado, angustiada, com o coração ferido ou chateado. Você deve vir adorar a Deus. E você deve vir, quando você chegar, você deve chegar aqui e dizer: Senhor, meu coração está desse jeito. Estou chateado, estou triste, estou cansado, estou abatido, estou desanimado, mas eu quero adorar-te com tudo que há em mim. Eu quero adorar-te com todo o meu ser, com toda a minha mente.
E eu sei, Senhor, que a alegria do Senhor a minha força é.